E os pequenos detalhes burocráticos foram superados e a longa novela entre Flamengo, Red Bull Bragantino e Léo Ortiz está finalizada. A vídeo de hoje do canal da Nicola traz os últimos detalhes desse acerto e fala também sobre Matias Rojas de saída do Corinthians de forma definitiva. Resta saber como é que vai ficar o pagamento. Bora falar também a respeito do Palmeiras, para quem que o Verdão ainda deve em relação a contratações de atletas. Seleção brasileira com vários jogadores do São Paulo e ex-tricolores. Será que as presenças são justas? Falo também sobre David Washington, que está brilhando nos times de base do Chelsea. As últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá até R$800 de bônus. Para participar, daqui a pouco eu explico. Antes, mostrar na tela jogos desse sábado do Campeonato Paulista com a minha luz em campo. Antes, registro que o Corinthians vai vencer o Santo André. Para minha portuguesa, vence ou empata com o Mirassol. Tem também Inter de Limeira e Ituano, para mim, da vitória da Inter de Limeira. Para participar na Aposta Real é super simples, pegue o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo como eu estou mostrando na tela, para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Al Hilal de Neymar, Jorge Jesus e companhia. Nessa sexta-feira, a vitória contra o Al Ittihad no principal clássico da Arábia Saudita de virada por 3-1, 25ª vitória consecutiva do Al Hilal, que está a 2 jogos do recorde mundial. Com mais 2 jogos ele empata com outro time, New England, e com 3 vitórias e o Al Hilal passa a ser o maior vencedor de forma ininterrupta da história do futebol mundial. Já Pablo, zagueiro ex-Flamengo e novo reforço do Botafogo, ainda não tem data para estrear. Ele foi anunciado no dia 2 de fevereiro, mas teve uma lesão muscular séria e vai precisar de mais um tempo para estar à disposição. Quero contar que o Vasco planeja para o início da próxima semana a chegada de um atacante de lado de campo. As negociações com o André Silva não deram certo. O Alexandre Matos está revirando a sua agenda para tentar finalizar essa contratação o mais breve possível. Já Lincoln, ex-centroavante do Flamengo, foi oferecido ao Grêmio. Atleta que está livre no mercado depois de uma passagem sem grande sucesso pelo Vissel Kobe do Japão. Continuando o giro de notícias, quero contar que o adversário do Internacional, na segunda fase da Copa do Brasil, o Nova Iguaçu, acaba de negociar o lateral esquerdo Ítalo Silva, um dos destaques da boa equipe que faz campanha também muito interessante no Campeonato Carioca. O atleta já viaja no sábado e nem participa também da reta final do Campeonato Carioca. Gabriel Inocêncio, que foi lateral do Santos na temporada passada, entrou com uma ação na justiça contra o Peixe, cobrando R$205 mil. Salário, luva, 13º fundo de garantia e uma multa são parte dessa cobrança na justiça. Para completar o giro de notícias, Gustavo Campanharo, do Internacional, está fechando em definitivo com o Atlético Goianiense, está rescindindo o contrato no Colorado para poder se mudar, e o Guarani vai tentar a contratação do atacante Ayrton, aquele mesmo que já passou pelo Cruzeiro, hoje pertence ao Atlético Goianiense e quase se mudou para o América no início de 2024. Bora te atualizar agora sobre David Washington. Você vai lembrar que ele e o Ângelo haviam sido comprados pelo Chelsea na metade da temporada passada, 15 milhões de euros para cada negociação. O Ângelo foi negociado por empréstimo com o Strasbourg, da França, enquanto o David Washington passou a atuar nas equipes de base do Chelsea. Os números e a forma como ele tem atuado causam enorme boa impressão. Jogador de apenas 18 anos de idade, soma 13 partidas, 6 gols e 3 assistências. No time principal foram 2 rápidas aparições, 9 minutos na FA Cup e mais uma pequena entrada na Premier League. Mas ele está sendo preparado para ganhar mais oportunidades e não sair mais do time principal. Pessoas que têm acompanhado o desenvolvimento do David Washington por lá entendem que esse cara tem enorme potencial para virar titular do Chelsea e quem sabe centroavante da seleção num futuro não tão distante. Boa notícia também para o torcedor do Santos de olho numa venda futura.
Quero te falar agora sobre a convocação da seleção brasileira. Dorival Júnior chamou pela primeira vez os representantes da seleção. Vale a lembrança de que essa convocação se dá para os amistosos contra Inglaterra e Espanha. 7 jogadores atuam no futebol brasileiro numa lista com 26 nomes. Confesso que não gostei de alguns nomes, entre eles o de Murilo, zagueiro do Palmeiras. Até acho que vai muito bem com a camisa do Palmeiras, mas por que chamar o Murilo do Palmeiras e não o Murilo do Nottingham Forest, ex-jogador do Corinthians, que tem impressionado a todo mundo na Inglaterra e está cotado para se mudar para o Atlético de Madrid por 80 milhões de euros. Também não convocaria o Wendel, lateral esquerdo, que faz boa temporada no Porto. Eu acho que o Samuel Lino, do Atlético de Madrid, que embora seja atacante, tem atuado muito bem como um ala, e o Carlos Augusto, titular absoluto da Inter de Milão, seriam opções mais interessantes. Também não concordei com a convocação de 2 são paulinos. Goleiro Rafael, que para mim não é goleiro para a seleção, embora viva boa fase. Jogador já veterano, que certamente não vai ter idade para chegar à próxima Copa do Mundo. Também não convocaria Pablo Maia. Para mim, o Pablo Maia e o Rafael foram convocados por conta da relação que foi criada com Dorival Júnior na temporada passada. Dorival que ainda chamou um outro ex-São Paulino, esse sim muito merecido, Beraldo, ex-zagueiro do Tricolor, que tem se destacado no PSG, formando dupla com o zagueiro Marquinhos. Nicola, mas quem você convocaria para o gol e quem você chamaria para o lugar do Pablo Maia? No gol, eu chamaria ou o Léo Jardim, goleiro do Vasco, ou o Lucas Perry, que se mudou recentemente para o Lyon. E na vaga do Pablo Maia, eu chamaria um meio atacante. Até porque dos 8 meio-campistas convocados, 7 têm características de volantes. Somente o Lucas Paquetá é um meio atacante. Então eu juntaria o Paquetá ao Anderson Talisca, que ficou fora dessa lista e tem arrebentado no futebol saudita. Bora falar agora sobre Léo Ortiz. A novela envolvendo Flamengo, Red Bull Bragantino e Léo Ortiz está muito perto de ser concretizada pela manhã. Contei para vocês que havia conversado com uma pessoa envolvida, o Paulo Pitombeira, representante do Ortiz, e ainda faltavam pequenos detalhes. Esses detalhes foram solucionados e agora falta apenas a questão burocrática. O Red Bull Bragantino fez alguns pedidos antes de confirmar o acordo. Gostaria que o Ortiz disputasse as 2 partidas contra o Botafogo na pré-Libertadores, jogos marcados para 6 e 13 de março. Houve a concordância do Flamengo. O Léo Ortiz disse que joga as partidas da pré-Libertadores, mas não quer mais atuar no Campeonato Paulista com medo de contusão. Red Bull Bragantino concordou. A operação vai girar na casa dos 8 milhões de euros. Léo Ortiz vai abrir mão de um percentual que teria direito para que o Red Bull Bragantino possa ganhar mais. E o Marcos Braz, que está no Brasil, pretende voltar ao Rio de Janeiro apenas depois da assinatura do contrato. Já que falei sobre o Flamengo e mais uma contratação importante, destacar que Flamengo e Madureira, a última partida da fase de grupos do Campeonato Carioca, já tem 49 mil ingressos vendidos. Partida no próximo sábado no Maraca. Quero te falar agora sobre o Palmeiras, para quem o Palmeiras ainda deve em relação a contratações de atletas. O valor total que está no balanço financeiro do Palmeiras avalia uma dívida de 66 milhões de reais. Não dá para chamar de dívida, porque são pagamentos programados para os próximos anos. Vale a lembrança de que quando você compra ou vende um jogador, dificilmente você faz o pagamento à vista ou recebe essa grana no ato. Em geral, no mundo do futebol, tudo é parcelado. E esses 66 milhões de reais que o Palmeiras deve, se devem a dívidas ou a parcelas que ainda não venceram. O maior débito que o Palmeiras tem hoje é pela contratação recentemente feita do Aníbal Moreno, algo que se justifica. O Verdão ainda deve 35 milhões e 600 mil reais ao Racing. Uma negociação que me chama a atenção, a do Tabata. Vocês lembram dele, né? Contratado por indicação do Abel, não deu certo no Palmeiras. Agora ele está emprestado para o Al Rayyan, onde também não vai bem, dificilmente será comprado. Operação total de 27 milhões de reais, o Palmeiras ainda deve ao Sporting de Portugal 10 milhões e 900 mil reais. Ainda há mais 5 milhões e 300 mil pela compra do Flaco Lopes ao Lanús, 4 milhões e 800 mil pelo Bruno Henrique, volante, vocês lembram dele? Negócio com o Palermo, além de outras dívidas menores e pagamentos em comissões a empresários, entre eles o do Gustavo Gomes. Tudo bem tranquilo no Palmeiras em relação a finanças. Palmeiras cada vez mais saudável, receita na temporada passada de 839 milhões de reais, superávit de algo na casa dos 8 milhões de reais, e a dívida com Leila Pereira caiu para 24 milhões de reais. Bora fechar o vídeo para falar sobre Matias Rojas, que não é mais jogador do Corinthians. Nessa sexta-feira houve um encontro, uma reunião, uma videoconferência
entre o pessoal do Corinthians e os representantes do Rojas para se acertar em relação à rescisão do contrato. Foi um pedido do atleta. Vale a lembrança de que o Rojas não treinou por opção dele na quarta-feira e nem sequer apareceu no Corinthians na quinta. Por trás desse protesto do Rojas, uma dívida que vem desde o ano passado de 5 milhões de reais em relação a luvas, prêmio pela assinatura do contrato. O Rojas ameaçou ir à justiça, o Corinthians, preocupado com a possibilidade de uma condenação ainda maior, está se acertando com o Rojas em relação aos pagamentos. A rescisão já está acordada, já é certo que o Rojas não joga mais no Corinthians, o Corinthians não conta mais com o Rojas. Agora falta o principal, como é que vai se dar essa questão financeira, até porque o meio atacante paraguaio de 28 anos de idade teria a receber, se ficasse até o fim do contrato, em julho de 2027, o incrível número de 33 milhões de reais. Ele custa ao Corinthians 1 milhão e 100 mil reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Importante contar que o Corinthians só quer pagar aquilo que já passou, os direitos de imagem, os salários e as luvas pendentes até o mês de fevereiro. O Rojas provavelmente vai tentar alguma compensação maior, como aconteceu no caso entre São Paulo e James Rodrigues. Vale a lembrança de que no caso do James não houve acordo e o meio atacante acabou sendo reintegrado. Não é o que parece que vai acontecer em relação ao Rojas, que precisa, se quiser ficar no futebol brasileiro, de uma solução rápida. A janela de inscrições no futebol nacional se encerra na próxima quinta-feira. Há quem imagine que ele possa se mandar para o Boca Juniors. Só para completar sobre o Timão, o Corinthians teve negado um recurso na justiça. O Corinthians tentou evitar a penhora ou bloqueio de 10 milhões e 300 mil reais. Esse bloqueio foi pedido pelo Carlos Leite, para quem o Corinthians deve 62 milhões de reais. E o Carlos Leite pediu o bloqueio dessa grana naquele contrato de 240 milhões de reais com a Brax. A tentativa do Corinthians era de ficar com essa grana, não conseguiu, então ao que tudo indica a grana será bloqueada. E essa guerra de bastidores entre Carlos Leite e Corinthians pode acabar piorando a situação de Cássio e Fagner, dois atletas representados pelo empresário carioca. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos, abraço, tchau!